Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, dando sequência então ao nosso estudo deste livro. Vamos lá para o capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 16. Na última vez que pregamos neste livro, neste capítulo, os primeiros 15 versos deste capítulo, nós pudemos ver que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu poder, na sua soberania, Ele é quem determina todos os tempos. É Deus quem cuida de tudo isso. Ele não deixa nada escapar ao seu poder, ao seu controle. No versículo 1 desse capítulo 3, Salomão nos disse assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele vai discorrer a respeito desse tempo, e ele cita vários desses momentos, mostrando assim, então, a sua soberania, o seu cuidado, o seu poder. Aí, chegamos ao versículo 16, e até o verso 22, Salomão, então, descreve e registra estas palavras: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Este texto ainda continua Salomão expressando, ou registrando, ou ainda avaliando o que ele vinha dizendo aí nos versos 1 até o 15. Agora ele muda um pouco de temática, mas no final nós vamos ver que ele está ainda caminhando e tratando a respeito das mesmas coisas, do mesmo tema. Esses versos aqui nos dizem que as injustiças da vida, essas injustiças que vemos e que acontecem na vida de muitos, como também nas nossas vidas, essas injustiças nos quebram, nos desmontam, mas depois nos moldam também para nos aperfeiçoar diante de Deus e diante dos homens. É sempre bom, importante nós lembrarmos, e Salomão faz isso o tempo todo nesse livro. Ele começa o versículo 16 dizendo assim: vi ainda debaixo do sol. Em outro lugar, como nós já sabemos, ele vai dizer debaixo do céu. Ou seja, lembrando aqui que Salomão está fazendo uma análise da vida cotidiana, da vida das pessoas debaixo do céu, debaixo do sol. É a vida comum das pessoas. Mais especificamente ainda, ele está fazendo uma avaliação das pessoas que não conhecem a Deus. As pessoas do mundo e do tempo de Salomão que andavam errantes, andavam sem Deus, mesmo o povo de Israel,
pois ele escreve e fala a respeito do povo de Israel, que apesar desse povo ser o povo de Deus, esse povo andava longe de Deus. Portanto, quando ele fala, vi ainda debaixo do sol, ele vê então as relações humanas sem Deus. Então ele começa dizendo exatamente isso, vi ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da injustiça, maldade ainda. Então fica muito claro para nós do que Salomão está falando mesmo é da vida nossa do dia a dia, na vida debaixo do céu. Porquanto sabemos que no céu, na eternidade, na presença de Deus, no céu de Deus, não há injustiça, não há pecado, não há dolo, não há nada que vá contra a santidade de Deus. Então, a palavra, ainda que ele começa aqui que ele cita aqui nesse texto, ela vai fazer, portanto, conexão ao que ele já vinha dizendo nos primeiros versos desse capítulo, onde vimos que há um tempo de Deus para todo o propósito, para tudo o que acontece nesta terra, abaixo do sol. Também indica aqui uma mudança de ênfase. E as observações que Salomão faz aqui, elas são um tanto quanto desanimadoras, não é mesmo? O texto vai declarar aqui que a vida debaixo do sol é repleta de maldade, cheia de injustiças. E aqui juízo significa mais especificamente tribunal. Não é? Então, quando ele diz aqui, vi ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, que no tribunal, não é? Nos tribunais, onde deveria reinar a justiça, está ou reina a maldade. E é interessante nós olharmos que Salomão falou isso há perto de 3.000 anos atrás. E nós temos visto isso muito claramente nos nossos dias, no nosso país. Por conta de ser a vida humana, a vida dos homens, especialmente homens sem Deus, homens que não conhecem a Deus, não buscam a Deus. O tempo todo, portanto, nesses dias de Salomão e nos nossos aqui, há injustiças. Tempo de opressões. No lugar do direito das pessoas, que deveriam ser protegidas pelas leis, nesses tribunais, pelos juízes, ao invés disso, ao invés dessa proteção, há injustiças, há esta opressão. Ao invés de justiça, portanto, inocentes são declarados culpados. E culpados, por vezes, são declarados inocentes. Agora é interessante pensarmos sobre isso um pouquinho mais. Embora nós possamos e, por vezes, desejamos muito a justiça, e, de fato, isso é correto, nós desejarmos isso, nós lutarmos por isso, nós vivermos por isso, inevitavelmente nós acabamos recebendo maldade e injustiça. E isso é algo muito duro, que nós devemos enfrentar e vamos enfrentando na medida em que vamos vivendo nessa terra, como Salomão diz, cheia de injustiça, cheia de opressão, repleta de maldade. E essa vida que levamos, essa vida que podemos observar, não é a vida que podemos ver o que é relatado, por exemplo, nos filmes, onde o mocinho, no final, sempre vence. E o bandido sempre morre. Ou vai preso. Geralmente, nos filmes, é isso que acontece. Mas nós vivemos na vida real. E parece que os bandidos na vida real estão sempre vencendo. E o mal está sempre ganhando espaço, cada vez mais. Os mocinhos, os bons, vamos dizer assim, aqueles que buscam a justiça, estão sempre perdendo. Podemos ver que o crente honesto, para não dizer o nome de alguém, não é? Mas o crente honesto nem sempre consegue um bom emprego. Mas aquele não crente, incrédulo, trambiqueiro, por vezes consegue boas oportunidades. Por vezes até trapaceia no seu currículo.
Ontem mesmo, lá no piquenique, havia um comentário sobre concursos públicos e vagas do serviço público que são preenchidas com gente que só faz concurso, que estuda para concurso. E na hora que ele precisa, ou na hora que o seu setor necessita do seu serviço técnico, ele não sabe fazer. Foi comentado ontem sobre o serviço de informática, por exemplo. As empresas públicas contratam gente para trabalhar na informática, resolver os seus problemas de informática nas suas sessões, e os concurseiros estão aí. E eles estudam e sabem tudo a respeito da teoria. Mas na hora de prestar o serviço, eles têm que contratar uma empresa que saiba fazer, porque os seus contratados não conseguem, não sabem fazer, porque só sabem fazer concurso. Então são alguns espertalhões, não é? Não trabalham na área, não conhecem da área. E por vezes, aqueles que conhecem da área, que prestam esse mesmo concurso, mas não têm a teoria, não passam no concurso. Não podem prestar o serviço, que de fato é o serviço necessário. Isso para dar apenas um exemplo pequeno, simples, não é? Há coisas muito mais terríveis que acontecem por aí, mas isso é fato e acontece no mundo que nós vivemos. Mas nós gostaríamos de um mundo mais justo? Nós gostaríamos de habitar onde a justiça de fato prevalecesse? Aonde Deus de fato atuasse em prol da justiça? E ainda mais uma justiça rápida, uma justiça imediata até. Gostaríamos disso? Gostaríamos, portanto, de um mundo mais justo? Não seria ótimo se depois que um motorista passasse o sinal vermelho, e ele logo depois, alguns metros depois, tivesse seu carro apreendido? Justiça imediata. Ou se alguém que ficasse rico, trapaceando nos negócios, fosse à falência no mês seguinte? Nós gostaríamos disso? Não seria bom que essas coisas acontecessem rapidamente, imediatamente? Ou se alguém fizesse uma fofoca, a sua língua ficasse verde? Imediatamente? Ou se alguém mentisse, como na história em quadrinhos, não é? Na ficção, o Pinóquio, o narizinho. Você gostaria da justiça rápida? Há pouco eu ouvi que gostaria, mas será que agora gostaria mesmo? Ou toda vez que nós gastássemos um dinheiro com algo desnecessário, e os alimentos da nossa geladeira ou da nossa despensa apodrecessem imediatamente? Gostaríamos dessa justiça rápida? Gostaríamos de viver num mundo assim? Pense bem. Se você gostaria, ou se nós gostaríamos desse tipo de justiça instantânea de Deus. Peguei você, né? No entanto, queridos, a paciência de Deus com o pecado é uma bênção incrível. Porque se Deus não fosse tão paciente, todos nós receberíamos julgamentos imediatos. Poderíamos ser eliminados no piscar de olhos. Felizmente, Deus nos concede a sua misericórdia e graça. E isso deve nos levar a desejar ser mais misericordiosos e compassivos com os outros. Ter compaixão por aqueles que estão nas garras do pecado e sob a influência da maldição. Assim como Deus é misericordioso, nós somos chamados a sermos também pacientes e misericordiosos com os pecadores. Deus tem sido conosco. Portanto, queridos, se essa reflexão sobre justiça e a misericórdia de Deus funciona para mim e para você, ao menos nós devemos nos lembrar, não é? Que a vida é dura. E mais uma coisa que Salomão lembra-nos aqui: a vida é dura e que um dia nós vamos morrer. Todos vamos morrer. Enquanto que
a maldade que está prevalecendo neste mundo, e não é de hoje, tão somente, parece que a maldade está vencendo de 10-0 a justiça. Deus está no controle de todos os assuntos dos homens, e no tempo devido ele vai agir. O versículo 17 de Eclesiastes 3 nos diz assim: então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Deus vai julgar. No tempo devido, Deus vai agir. Ou seja, um dia, Deus vai julgar a todos e a todas as coisas. Às vezes, queridos, nós sabemos, e nós nos lembramos, basta olharmos para as Escrituras, que Deus julga as pessoas nesta vida. Abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas penso que, a hora que você lê o título que está ali que a própria Sociedade Bíblica colocou, você já vai se lembrar do que diz o capítulo. Aqui vai nos mostrar que o povo de Israel, comandados ali por Josué, ele precisava tomar posse da terra, e para isso, terra de Canaã, e para isso ele precisava vencer os inimigos que estavam lá. Ele precisava lutar. Deus ia dar a terra para eles, e de fato deu, mas não foi sem luta. Mas aconteceu que eles tiveram vitórias antes, mas nesse momento aqui eles perderam a batalha. Perderam ali. E aí Josué ficou assim, admirado. Como é que Deus é o nosso Senhor, Deus é o que vai adiante, é o nosso general, Deus luta por nós, e nós fomos à batalha e perdemos. Ele ficou intrigado com isso, foi conversar com Deus. E Deus mostrou para ele, olha, tem pecado no meio do povo aí. Tem coisa errada. E aí fez pesquisa daqui, pesquisa dali, Deus mostrou para ele e tal, e tal. Enfim, chegou lá no versículo 22 do capítulo 7. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. Ou seja, apareceu um homem e confessou o seu pecado. O negócio era o seguinte: vocês vão guerrear contra tal cidade, mas vocês não vão pegar nada. Não vão juntar o ouro, os despojos, os carneiros, vocês não vão pegar nada dessa terra. Outras vezes Deus falava para invadir e dominar uma nação e falava, peguem tudo de lá. Dessa vez Deus falou, não põe a mão em nada. Mas foi um tal de Acã, que gostou de uma tal de capa, tal, e roubou mais uns ouros lá, enfim, e escondeu debaixo da sua tenda, não é? Aí então, ele vai dizer o que? Ele confessou isso tudo, e Josué então mandou os mensageiros, foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, não foi ouro, foi prata. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com eles tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro e seus filhos e suas filhas e seus bois e seus jumentos e suas ovelhas e sua tenda e tudo quanto tinha e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Deus exerceu o seu juízo nesta vida. Não esperou o último dia. Isso é lá no Antigo Testamento, não é, gente? Isso é coisa do passado. Isso é operação de Deus confirmando, comprovando, atuando com a sua lei. Não é isso?
Hoje não temos mais nada a respeito disso. Não é bem assim. Atos capítulo 5. Novo Testamento. Depois de Jesus. Jesus já ressurreto. A igreja iniciante. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. O contexto também conhecemos, não é? O povo de Deus, a igreja nascente, a igreja sempre o povo muito pobre, lembrando que o contexto da vida da igreja no início era de escravidão debaixo do governo romano, mas havia alguns crentes, alguns cristãos que tinham posses, e tem um aqui que é nos mostrado um pouquinho antes desse texto, que é Barnabé, não é? Ele tendo vendido um campo, vendido um terreno, ele pega aquele dinheiro e entrega para os apóstolos, para que os apóstolos fizessem a distribuição para os necessitados da igreja. Aí o contexto então é esse. Chegando no capítulo 5, aqui de Atos, então nos diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Isso quer dizer, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes por tanto aquela terra? Ela respondeu: sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Às vezes Deus julga as pessoas, julga as injustiças, as maldades, julga neste tempo. Demora às vezes um pouco, como no caso de Josué, mas às vezes imediatamente, como aconteceu com Pedro, com Ananias e Safira, melhor dizendo. E às vezes ele não julga aqui, agora. Às vezes ele espera o dia final, o dia do juízo. Mas o dia do acerto de contas de Deus virá. Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. O pecado, queridos, não vai ficar impune. E os justos não ficarão sem recompensa. No Salmo de número 37, versos 12 e 13, Salmos 37, os versos 12 e 13, nos dizem assim: trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar-se aproximando o seu dia. Imaginamos a cena? Conseguimos imaginar? O ímpio tramando contra o justo. E aí Deus, que vê todas as coisas, sabe sobre tudo, é soberano, ele ri sobre essa atitude do ímpio. Porque está se aproximando o dia do juízo. Deus é quem vai rir por último. Embora nós não possamos ver agora, a justiça será feita na eternidade. Infelizmente, isso nem sempre é muito gratificante. Nós odiamos a injustiça,
Mas nosso conforto é que ninguém sairá impune. Ninguém. Portanto, queridos, nós podemos aprender aqui também mais um princípio muito importante para as nossas vidas. E o princípio é este: a injustiça nos faz lembrar que nós somos meros mortais, que nós vamos morrer. É o que Salomão vai dizer nos versos 18 a 20. Ele diz assim: disse ainda comigo, ele pensando a respeito dessas coisas, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Salomão está querendo dizer exatamente isso que ele disse. Ele está fazendo uma comparação apenas superficial, não é? Ele compara os homens com os animais. Ou seja, os animais morrem, os homens vão morrer também. Ele não está fazendo aqui uma comparação entre humanos e animais, que humanos são superiores aos animais, humanos têm alma, animais não têm. Ele não entra nessa discussão. Ele simplesmente está dizendo que os humanos e os animais vão morrer da mesma maneira. A melhor tradução para o termo prove aqui, nesse texto, não é? É deixar claro. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus deixe claro, não é? Que os homens e os animais, eles vão morrer. O ponto é, portanto, que Deus permite que a injustiça humana exista no mundo. Deus permite que isso aconteça, a fim de deixar claro para nós que nós somos apenas como os animais e que um dia também morreremos. Isso mostra, queridos, a nossa fragilidade e, por consequência, a nossa total dependência de Deus. É isso que precisamos reconhecer. Mas ele vai para o versículo 21. Olha o que ele diz. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Agora sim ele trata de um outro assunto. Agora ele não diz apenas que os homens e os animais morrem, mas ele faz uma pergunta. E vamos lembrar mais uma vez, a pergunta que ele faz para as pessoas que não conhecem a Deus. Ele faz a pergunta para aqueles que estão debaixo do céu. Por isso que ele faz essa pergunta. E por isso que a resposta vai ser a seguinte: quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? A resposta vai ser: ninguém pode saber. O ninguém pode saber tem a ver com esses homens, essas mulheres, essas pessoas, a humanidade que não conhece a Deus. E normalmente é a resposta que temos quando perguntamos para um incrédulo. O que acontece depois da morte? Se você morrer agora, o que vai acontecer com você? Pode saber. Não raras vezes a resposta é essa: morreu, acabou. Depois da morte não tem mais nada. Depois da morte vou para o túmulo e vou virar pó. Somente isso. Ninguém pode saber debaixo do céu ou debaixo do sol. Esses que não conhecem a Deus. Mas quem é então que sabe? Deus é o único que sabe. Você sabe. Nós, como filhos de Deus, sabemos, e não apenas o saber, conhecimento intelectual, mas nós sabemos, de fato, qual é o nosso destino depois da morte. Nós temos esse entendimento. Um entendimento tal, um conhecimento tal, uma certeza firme, inequívoca, de que o pós-morte me tranquiliza e não nos apavora. Nós, agora que estamos acima do sol,
que estamos com Deus, que somos de Deus. Entendemos isso? Nós pensamos nisso? Nós avaliamos essa nossa condição? Aqueles que têm um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo sabem. Os que confiam em Cristo como seu Salvador pessoal sabem que estão livres da condenação final e eterna. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que confiam a sua vida ao senhorio de Cristo sabem que estão nas mãos daquele que pode fazer perecer o ímpio no inferno. Aqueles a quem Deus mesmo reconciliou consigo sabem que o Espírito Santo testifica com seu Espírito que são filhos de Deus. E eles têm a certeza de uma vida eterna ao lado de Deus. Meu querido e minha querida que está aqui nesta noite, se você não tem esta certeza, hoje é o dia de salvação. Volte-se para o Senhor. Não importa se você tem 1 ano, 10 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, ou quase isso, de banco de igreja. Eu e você precisamos saber qual é o nosso destino. Qual é o nosso fim depois desta vida. Nós temos que ter isso claro na nossa mente e no nosso coração. Evidentes na nossa vida pessoal, como também de testemunho. Isso tem que ser um assunto que nós podemos e devemos tratar na maior tranquilidade. Sabedores de que apesar dos nossos pecados, apesar do que somos e do que éramos, nós em Cristo Jesus temos a eternidade com Deus. Em Cristo Jesus. Isso deve fazer-nos alegrar agora, hoje. E eu imploro a você, se você não tem certeza disso, você tem que se pôr de joelhos diante de Deus e clamar a Ele: Senhor, me dê essa certeza, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, de que eu sou do Senhor, e de que se eu morrer agora, estarei no céu contigo. E mesmo passando pelo juízo, porque todos vamos passar. Foi o que Salomão acabou de dizer para nós aqui. Deus julgará o justo e o ímpio. O ímpio já está condenado. E o justo, ele é justo porque foi justificado por Cristo. Foi declarado justo por Cristo. Pela fé em Cristo Jesus. Foi declarado justo. Por isso ele é chamado de justo nas Escrituras. E esse justo, ele será e estará com Cristo. Hoje e na eternidade. Queridos, você pode ser, ou nós podemos ser, não é? Bem-sucedidos, podemos ser talentosos, podemos ser ricos, podemos ser bonitões, mas quando chegar a hora, nós vamos morrer. Que bom que ninguém sabe a hora. Imagine que tristeza seria. Que terrível seria sabermos o dia da nossa morte, a hora. Mas felizmente o verso de encerramento desse capítulo 3 nos encoraja a desfrutar da vida, apesar da injustiça ou das injustiças que estão nesse mundo. Verso 22. Pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Não importa mais o que vem depois dele. O melhor, pelo que diz Salomão para nós, é nós, como filhos de Deus, também nos regozijarmos, nos alegrarmos nas nossas obras, naquilo que fazemos.
Nós, como filhos de Deus, devemos buscar a justiça. Devemos andar na contramão da maldade. Mesmo sabedores que vamos morrer, mas enquanto estamos aqui, vivos, vamos desfrutar, vamos nos alegrar. A palavra aqui, alegrar, é feliz no hebraico. Deus quer que nós sejamos felizes, mesmo no meio deste mundo miserável. Como é que nós podemos viver felizes dentro e diante deste mundo tenebroso? Deste mundo injusto? Como que nós podemos viver felizes? Só vivendo na dependência do Senhor. Um mundo que está repleto de injustiças, mas que ainda está debaixo do controle de Deus. Deus controla todas as coisas. Acabamos de ver, nos versos 1 a 15, que há tempo para tudo. Há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do sol. Os teólogos sempre costumam dizer que Deus criou todas as coisas, os teólogos bíblicos, Ele criou todas as coisas e continua sustentando e mantendo e cuidando de tudo que criou, de tudo que fez. Lembramos aqui que às vezes Deus executa o seu juízo imediatamente, às vezes não. Mas certamente um dia, depois da morte, todos estaremos diante do Senhor Jesus e teremos que prestar contas àquele que julga retamente. Eu quero encerrar, meus irmãos, lendo com vocês o capítulo 25, parte dele, de Mateus. Mateus 25. Este é outro texto bíblico que nós deveríamos ler todos os dias. Deveríamos meditar nele constantemente. Mateus 25, a partir do verso 31. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus não vem mais para salvar agora. Jesus vem para julgar. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e aí vem as obras, que nós devemos viver alegremente nas obras, nos nossos feitos, com o nosso trabalho. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, você já considerou o impacto que a sua vida pode causar na vida de outras pessoas?
nós paramos para pensar o tipo de influência que nós temos na vida das pessoas que estão ao nosso redor? Que aquilo que falamos e como nós procedemos, a maneira como agimos, influenciam as pessoas que estão junto conosco, que caminham conosco. Não importa, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa condição física, a nossa condição emocional, financeira ou qualquer outra coisa, nós podemos impactar positivamente a vida dos outros. Mas uma coisa pode nos impedir. Uma coisa pode nos impedir de impactarmos, de influenciarmos a vida das pessoas. Pelo menos uma. É a nossa atitude. O nosso interesse em agir em tudo aquilo que fazemos e pensamos e falamos, agir pensando, agir direcionados na vida das pessoas. Preocupados com as pessoas. Deixarmos de olhar para o nosso próprio umbigo e olharmos para as pessoas. Olharmos para as pessoas que estão debaixo do sol, debaixo do céu. Pessoas sem Deus. Pessoas que não conhecem a Deus. E que, portanto, se não conhecem a Deus, não podem amar a Deus. E aí nós ficamos preocupados com as injustiças. E a injustiça está aí, porque a injustiça é resultado da vida, do coração do ser humano, que é corrupto. Do ser humano, nós também. Por isso que no começo eu perguntei se caso nós falássemos algo que não deveria ser falado, a língua ficasse verde, o nariz aumentasse. Mesmo sendo filhos de Deus, nós cometemos erros, falhas, pecados. As injustiças estão aí, muitas até partem de nós mesmos. Mas nós somos de Deus. Fomos encontrados por Deus. Ele teve misericórdia de nós. Alguém pregou a sua palavra para nós. Nós ouvimos o Evangelho. O Evangelho veio até nós, aos nossos ouvidos. O Espírito Santo aplicou esse Evangelho e salvou-nos por causa de Cristo. Agora nós somos nova criatura. Portanto, agora nós devemos ter novas intenções, novas motivações. Agora nós temos que procurar viver a justiça de Deus nesse mundo injusto. E vivermos a justiça de Deus não é vivermos apenas fazendo a coisa direito. Não é apenas sendo honestos. Não é apenas não falando o que não deve. Mas vivermos a justiça de Deus é apresentarmos o Evangelho da justiça de Deus, que salva o pecador. É impactarmos a vida dos outros com a vida que dizemos ter, vida eterna em nós. Deus não vai cobrar isso dos ímpios, porque eles não conhecem a Deus. Deus vai cobrar isso de nós. Portanto, irmãos e irmãs, ide, disse Jesus, antes de subir aos céus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso tem tudo a ver com a nova vida que temos. Aliás, nada mais importa se não for isso. No lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então diz comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito
e para toda boa obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, para que Deus deixe claro, e eles vejam que são em si mesmos como os animais, vão morrer. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e os dos animais para baixo, para a terra? Nós sabemos. Somos filhos de Deus. O nosso vai para cima. Vamos com Deus. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. Vamos nos alegrar nas obras que Deus deu para nós fazermos. E a principal obra é anunciarmos o Evangelho do nosso Senhor e Jesus Cristo com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que fazemos. Tudo deve ter isso, devemos ter isso em mente. Proclamar o Evangelho. Testemunhar do Senhor Jesus. Da nova vida que temos em Cristo. Que seja assim comigo. Seja assim com você. Seja assim com a Igreja de Jesus Cristo. Deus assim será glorificado. Em nome de Jesus.